paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. E hoje era para eu estar na escola dominical, porém evitei por causa do calor e o sol, porque eu estou operado de cataratas. E numa tosse interminável. Mas nós vamos fazer aqui uma live sobre a Sulamita na Bíblia. Compartilhem aí com outras pessoas. A Sulamita na Bíblia está no livro de Cantares, livro de Cântico dos Cânticos. É uma personagem que aparece principalmente em Cântico dos Cânticos, representando a amada ou noiva, frequentemente interpretada como figura da mulher amada de Salomão. Seu nome significa pacífica, ou aquela que possui perfeição. É destacada pela sua beleza, pelo seu carinho, pela sua dedicação, pelo seu amor profundo, demonstrado com Salomão. Ela é descrita principalmente na poesia, poeticamente, como uma figura de linguagem, uma linguagem figurada sobre virgindade e pureza, como um muro e uma porta protegidos. O Cântico dos Cânticos apresenta o seu relacionamento amoroso em termos delicados e eróticos, celebrando o amor conjugal. Além disso, a outra figura chamada Sunamita, eu não sei se eu falei Sulamita ou Sunamita, mas uns falam Sunamita, outros Sulamita, né? A Sulamita na Bíblia é esse personagem que aparece principalmente no Cântico dos Cânticos, representando a amada, a noiva, né? E além disso, há uma outra figura chamada Sunamita, às vezes confundida com Sulamita, mencionada no Antigo Testamento associado ao profeta Eliseu, que era uma mulher de fé, moradora da cidade de Siquém. De Siquém não, gente, da cidade de Sunem. Símbolo de devoção, determinação e cuidados com a obra de Deus, além de ser conhecida pela ressurreição do seu filho, realizada por Eliseu. Vejamos aqui os principais pontos sobre essa figura Sulamita, né? Que é a figura central do canto dos Cânticos de Salomão, como eu já disse, descrita como a noiva. E eu estou com a vista muito... não estou lendo direito, né? Mas deixa eu ver aqui, mais ou menos. E nós observamos este livro poético, que é um livro muito bom. Amo estudar esse livro, ver a poesia que tem esse livro, o significado também espiritual que ele nos apresenta de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa. Os meus olhos estão complicados para ver aqui. E nós devemos estudar assim com muito carinho, com uma interpretação espiritual, mas a interpretação literária, na realidade, o amor, o carinho, a afeição sexual que nós vemos neste livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Nós temos o capítulo 1, a esposa anela pelo seu esposo. O capítulo 2 fala sobre a rosa de Saron. Capítulo 3 continua, né? Capítulo 4 é top, é muito top. E são 8 capítulos. Eu pediria que vocês estudassem, que vocês lessem.
Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Versículo 2: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. E diz assim, ó: suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, corramos após. O rei introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijemos e nos alegraremos do teu amor. Eu estou lendo com dificuldade. Então vejamos os pontos principais aí sobre esse estudo. É a figura central do Cântico dos Cantos, descrita como noiva ou amada de Salomão. Representa a beleza, a pureza, o amor idealizado em forma poética. Seu nome e personagem simbolizam perfeição, pacificidade e sensualidade equilibrada. Aparece como símbolo do amor conjugal e fidelidade. É uma linguagem figurada, a chama de muro e porta, indicando a Virgem protegida pelos seus irmãos. É envolvida em passagens que exaltam o amor, a expressão do desejo e a beleza. Vejamos aqui, nós temos a Sunamita, mulher da cidade de Sunem, mencionada em 2 Reis, que aqui já é outra. Mostra grande fé, determinação ao buscar o profeta Eliseu. Recebeu o milagre da ressurreição do filho por Eliseu. Teve suas terras restauradas por uma fome, fez testemunhos ao rei. Um exemplo de fé ativa, devoção a Deus e justiça. É importante observar, diferenciar Sulamita do Cântico dos Cantos, que é o símbolo do amor romântico, do amor espiritual de Salomão, em Salomão. Da Sulamita, que é uma personagem histórica do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ligada a Eliseu e a milagres, divinos. Ambas aprofundam temas de fé, amor e devoção na Bíblia. Mas qual é o significado, qual o papel da Sulamita no Cântico dos Cânticos? A Sulamita no Cântico dos Cânticos tem o papel de amada, noiva ou esposa, sendo a figura central feminina representando o amor romântico e espiritual entre ela e seu amado, que muitos interpretam como o rei Salomão. Também o amor erótico, Ela simboliza a mulher ideal, a mulher bela, apaixonada, fiel e cheia de autoconfiança. A relação retratada é vista como um louvor ao amor conjugal, à beleza e ao relacionamento íntimo e à comunhão profunda entre os amantes. É aquela esposa pura. Como eu sou professor de língua portuguesa também, podemos até fazer um paralelo aí entre essa mulher ideal, entre essa mulher pura e o movimento romântico, que idealizava aquela mulher perfeita, aquela mulher ideal, aquela mulher galanteada e buscada pelas pessoas que amavam. O significado da Sulamita vai além do simples amor humano. Ela apresenta a pureza, apresenta a fidelidade, a autoestima e a sensualidade equilibrada. Ela é chamada de jardim fechado e fonte selada, metáfora que indicam virgindade e exclusividade do amor com seu amado. Na poesia do Cântico, ela revela uma autêntica aceitação de si mesma, sendo morena e trabalhadora, mostrando que a verdadeira beleza está na autenticidade e no compromisso amoroso. E além disso, é símbolo de intimidade, sim, é símbolo de cumplicidade no amor, cuidando com zelo do seu relacionamento. Essas interpretações espirituais
A sulamita pode representar a alma ou a igreja como a noiva de Cristo, em relação ao amor divino e à comunhão com Deus. Essas interpretações espirituais, a sulamita pode representar a alma, como já disse, né? E essa relação de igreja como noiva de Cristo em relação ao amor divino, essa comunhão divina. O papel, aí nós vemos a noiva ideal, a amada ideal e noiva, que é a figura central do amor revelado no livro Cântico dos Cânticos. O significado aí é o símbolo da pureza, da fidelidade, da autoestima, da sensualidade equilibrada, da intimidade. E são metáforas importantes: jardim fechado, fonte selada, muro e torres, virgindade e proteção. Isso significando a Igreja de Cristo, significa que a igreja é um jardim fechado, é pura, é a igreja imaculada, a igreja perfeita. E representa o amor conjugal e espiritual em uma forma mais plena, pois fala de uma paixão muito forte. Expressa a beleza de aceitação e de um compromisso verdadeiro. A igreja do Senhor, na realidade, levando isso para uma linguagem figurada sobre a igreja expressa a Deus o verdadeiro amor, a verdadeira adoração. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa beleza, essa aceitação, esse compromisso amoroso e verdadeiro que ela tem para com o esposo, a igreja do Senhor deve ter esse compromisso, essa aceitação, essa dedicação ao Senhor. Resumindo aí o papel: amada, ideal e noiva, figura central do amor no Cântico dos Cânticos. O significado: símbolo de pureza, fidelidade, autoestima, sensualidade equilibrada e intimidade. E a metáfora aí, como nós já falamos, jardim fechado, fonte selada, muro e torres, que significa justamente a virgindade e a proteção. Representa o amor conjugal e espiritual em sua forma plena, em sua forma apaixonada, em sua forma absoluta. E expressa a beleza da aceitação e do compromisso amoroso verdadeiro. Qual o significado de jardim fechado da sulamita, usando essa metáfora bíblica? O jardim da sulamita, na metáfora bíblica, no Cântico dos Cânticos, simboliza a pureza, a exclusividade, a proteção da mulher amada. É descrito como um jardim fechado, um espaço privado, acolhedor e protegido, contra influências externas, representando a virgindade e a fidelidade da sulamita ao seu amado. Essa metáfora, queridos, evidencia que a sulamita se guardou para o seu esposo, demonstrando compromisso, respeito e intimidade exclusiva. Trazendo essa significação para a Igreja do Senhor, a Igreja do Senhor é um jardim fechado, é um jardim exclusivo do Senhor, que deve guardar-se pura, sem mácula, sem ruga, para ouvir a voz da última trombeta, ouvir a voz do noivo. Além disso, o jardim, cheio de belezas e sombras, sugere um ambiente agradável, seguro, que simboliza o cuidado e a preservação do amor conjugal. Da mesma forma, a Igreja do Senhor é um ambiente em que a pessoa deve sentir-se amparada, deve sentir-se segura. E também remete o cuidado de algo precioso, onde as fontes de água são seladas para seu uso exclusivo, indicando o valor da intimidade e da pureza do seu relacionamento. A Igreja do Senhor também deve ter esse relacionamento puro com o Senhor. Cada crente representa realmente a Igreja do Senhor e nós deveremos ter aquela comunhão, aquele relacionamento com o noivo. Em sentido mais amplo, o jardim fechado pode ser associado à santidade e à separação da mulher para o seu amado, reforçando o tema de compromisso profundo e fiel.
E a imagem aqui também nos lembra o Jardim do Éden, simbolizando um espaço idealizado de felicidade, beleza e comunhão entre os amantes. De igual forma, a Igreja do Senhor é um jardim fechado em que está preservada a santidade, a separação do pecado. Bom dia, Biel, tudo bem? A separação do pecado e uma vida dedicada exclusivamente a Deus. Portanto, o Jardim da Sulamita é uma metáfora poderosa para o amor puro, exclusivo e protegido do casamento, no contexto do casamento, ressaltando a ideia de cuidado, respeito e compromisso entre os parceiros, trazendo, não na realidade agora eu não lembro, eu lembro do nome, né? E na realidade a Igreja do Senhor tem esse compromisso, nesse contexto de respeito, nesse contexto de casamento à espera do esposo. Por enquanto, a Igreja do Senhor é a noiva, né? A noiva do Cordeiro, que está sendo preparada, ataviada para receber o seu esposo, que é Cristo. Como a figura da Sulamita reflete a relação entre Deus e o seu povo? A figura da Sulamita no Cântico dos Cânticos reflete a relação entre Deus e o seu povo por meio de uma metáfora do amor profundo, de um amor fiel, de um amor íntimo. Assim como a Sulamita busca ardentemente e se entrega ao seu amado, o relacionamento representa a busca de uma alma humana por Deus e essa comunhão amorosa com o seu Criador e do Criador com o seu povo. Ela simboliza a pureza, a fidelidade, a entrega total, característica de um povo dedicado e apaixonado por Deus. Quando eu sou apaixonado pelo Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor através da leitura da palavra de Deus, através da minha vida de oração, através da minha vida de adoração, através das minhas atitudes, através da missão que foi outorgada à igreja, que é ir e fazer discípulos a todas as nações. Então temos esse relacionamento amoroso. Eu acho lindo estudar aí em Cântico dos Cânticos, ainda que é um livro que nós devemos interpretar numa linguagem literária, mas também numa linguagem literal. E aí nós vemos essa simbologia de pureza, de fidelidade e de entrega. Quando eu sou apaixonado pelo Senhor, eu amo ao Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu espírito, com os dons e os talentos que Deus tem me entregado. A Sulamita ela é vista como a noiva da aliança, enquanto Deus é o amado, retratando a intimidade espiritual, a cumplicidade e o compromisso mútuo presente nessa relação divina. A linguagem do Cântico dos Cantos envolve cuidado, envolve saudade, envolve alegria na presença do amado. E a busca é contínua. E tudo isso nos indica, nos traz o indicativo dessa relação que Deus deseja com o seu povo, que é marcado pelo amor exclusivo. O amor de Deus tem uma exclusividade através da sua fidelidade, através da proteção, do cuidado que o Senhor tem para com a sua igreja. E além disso, a interação entre a Sulamita e as filhas de Jerusalém, que a acompanham, simboliza a comunhão do corpo de fiéis, que apoia e acompanha a jornada espiritual na vida do crente, reforçando esse aspecto comunitário da fé. Quando os irmãos vivem em harmonia, vivem em união, e a Bíblia diz que essa união é semelhante ao óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até a orla dos seus vestidos. Em suma, a Sulamita representa a alma ou a igreja que busca, que ama, que pertence ao Senhor, expressando essa beleza de entrega espiritual, esse amor divino entre Deus e o seu povo.
essa relação pautada na fidelidade, na santidade, na paixão e na intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra. Como a Sulamita realmente representa essa união? A Sulamita representa essa simbologia entre Deus e o seu povo. Essa entrega representando a igreja como o corpo de Cristo. O seu relacionamento íntimo e fiel entre eles. E no Cântico dos Cânticos nós vemos a Sulamita buscando o amado da sua alma, que representa a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que representa Jesus Cristo, né? Ao encontrá-lo, expressa amor, expressa gratidão, exclusividade, refletindo essa busca espiritual que nós temos que buscar cada dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa união é marcada pelo amor mútuo, por um profundo compromisso, pela exclusividade e fidelidade representada pelo jardim fechado, fonte selada, no caso da igreja, selada pelo Espírito Santo. E intimidade e comunhão pessoal entre Jesus, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. A igreja, como santa, pura e dedicada, representa, preparada para o encontro final com Cristo, que é o arrebatamento. A presença constante e morada de Deus na vida da igreja, assim como esta esposa de Salomão, né, fez morada. E também aqui a presença constante da morada de Deus na vida da igreja, assim como a Sunamita fez morada para Eliseu também, nesse caso aí, que nós estamos fazendo essa analogia. Essa analogia reforça o entendimento bíblico de que a igreja deve buscar a Jesus com diligência, com paciência, mantendo-se fiel, mantendo-se pura, guardando a sua comunhão, aguardando o casamento celestial. E a Sulamita expressa a beleza e a profundidade desse amor espiritual e essa união sagrada que é central na fé cristã. E a palavra do Senhor nos diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quais lições a mulher Sunamita nos ensina, né? A Sunamita, no caso. A mulher Sunamita na Bíblia nos traz diversas lições sobre fé. E essa fé prática e atitude, ela não apenas orou, recebeu o problema da morte do filho, que é no caso lá de Eliseu, mas também agiu com coragem e determinação, correndo para encontrar o profeta Eliseu, demonstrando que a fé verdadeira envolve uma ação aliada e oração. E a confiança no controle emocional, mesmo diante da morte do filho, ela manteve a calma e respondeu ao servo Eliseu que tudo estava bem, mostrando uma fé viva, uma fé inabalável. Isso a Sunamita de Eliseu, né? E trazendo essa comparação para a Sulamita de Salomão, nós vemos esse compromisso também que ela tinha. No caso da Sunamita de Eliseu, hospitalidade e generosidade, sua fé se manifestava também na forma de respeito, de apoio ao homem de Deus, construindo um quartinho especial para Eliseu, cuidando dele, revelando sua devoção sincera e prática a Deus. E de igual forma a igreja também deve ter esse cuidado. Submissão e parceria, ela consultou e envolveu o marido nas decisões, demonstrando sua fé que valoriza respeito na família. Perseverança e ousadia, não aceitou passar pelo sofrimento sozinha e foi diretamente lidar com Deus. Representando pelo profeta, mostrando aí essa fé, essa coragem. De igual maneira, a igreja também não luta sozinha. Detalhismo no serviço de Deus, ela cuidou do profeta, e a igreja também deve cuidar daqueles que estão dentro do seu seio. Nessas lições da mulher Sunamita sobre fé, são um exemplo de como nós devemos confiar em Deus, que envolve ação, que envolve coragem, que envolve generosidade, envolve controle emocional. Como aplicar isso para nós hoje? Tem uma fé ativa, né? Como a Sunamita, que é fundamental nós termos coragem e nós termos determinação.
Confiança em meio às dificuldades, manter a calma, a confiança em qualquer situação e em qualquer dificuldade, como a Sulamita de Salomão também mantinha. E praticar a hospitalidade e a generosidade, demonstrar cuidado para com aqueles que servem a Deus, para com aqueles que estão realmente na presença do Senhor. E ela era uma mulher zelosa, né, atenta aos pequenos detalhes do dia a dia, igual a Sulamita de Salomão também era zelosa, cuidadosa. E cada detalhe de fé, cada situação que acontecia, nós vemos ali o cuidado do Senhor. Então vejam bem, eu expliquei sobre a Sulamita, a Sunamita, e mostrando principalmente sobre a Sulamita, que é a igreja do Senhor, a igreja preparada, a igreja ataviada, a igreja que busca a presença de Deus, a igreja que busca a presença do Senhor a cada instante e a cada momento. E aqui eu vou explicar, aqui estão algumas referências consultadas para temas relacionados à Sulamita e também à mulher sunamita, Cântico dos Cânticos e suas interpretações. Nós temos aqui de Alessandra Serras Viegas, uma mulher fascinante à frente do seu tempo, que é uma proposta para uma hermenêutica do feminino através do Cântico dos Cânticos, da PUC, Rio 2021. Nós temos também Maria José Modesto Silva, Cântico dos Cânticos, em perspectiva alegórica e semiótica, que é um doutorado, tá? Da PUC de Goiás 2015. O Cântico dos Cânticos, no Jardim Fechado, ensaio na Academia Cristã de Letras. Paulo Raposo Corrêa, um artigo, O Amado e a Amada, 2024. E existem muitos artigos científicos, né, artigos e estudos bíblicos sobre a Sulamita e o Cântico dos Cânticos em sites como bibliotecadopregador.com.br e também teusede.com.br. Recursos acadêmicos e artigos sobre a mulher sunamita, fé e lições no Antigo Testamento. E essas fontes trazem análises exegéticas e teológicas que fundamentam o entendimento da Sulamita como personagem literária, símbolo do amor do Cântico dos Cânticos, e da Sunamita como fé e devoção do Antigo Testamento, além de suas interpretações espirituais e simbólicas. Então eu espero que você tenha compreendido sobre esse apanhado aqui que eu fiz. Estudo sobre a Sulamita na Bíblia, também envolvendo a Sunamita, né? Essa figura importante do esposo, da esposa, e também a Sunamita lá de Eliseu, demonstrando essa fé, essa atitude, ações, é o que nós devemos fazer cada momento, cada dia. Que neste domingo você possa desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus, de uma forma toda especial na tua vida. Amém? Um grande beijo, um grande abraço. Pastor Nelson Alves de Andrade.